milionário cai para trás ao ver catadora negra servir sopa pras filhas nos 3 carrões. Ricardo Albuquerque, o rei do camarote da Barra, aquele que nasceu com a bunda virada pra lua, sentiu o estômago embrulhar. Trânsito infernal na linha amarela, buzinas ensurdecedoras, aquela rotina de engarrafamento que ele odiava com todas as forças. Mas hoje era diferente. Hoje, o inferno não estava nos carros ao redor, mas na cena bizarra que se descortinava a poucos metros. 3 carrões importados, daqueles que custam mais que um apartamento em Copacabana, parados lado a lado, em volta, uma cambada de molecada suja, com farrapos no corpo e um brilho faminto nos olhos. E no meio daquela favela motorizada, 2 figuras. Impossível! Mariana e Manuela, suas Marias, suas Manos, as princesas criadas a leite ninho e viagens para Disney. Irreconhecíveis. Sujas de graxa, com roupas rasgadas, servindo sopa com um sorriso no rosto. Que macumba era essa? E a cereja do bolo, uma mulher negra, com a pele marcada pelo sol e um olhar que irradiava bondade, coordenando tudo. Uma catadora? Uma missionária? Quem era aquela figura enigmática que parecia ter hipnotizado suas filhas? A cena seguinte quase fez Ricardo ter um treco. Uma das gêmeas, Mariana, chamou a mulher de mãe. Mãe! O mundo girou, a pressão caiu e Ricardo sentiu que ia desmaiar ali mesmo, no meio da linha amarela. O que tinha acontecido naqueles anos? Como suas filhas, sequestradas por uma psicopata vingativa, tinham ido parar ali, servindo sopa para mendigos e chamando uma desconhecida de mãe. E o que diabos faziam 3 carrões de luxo no meio daquela confusão? O asfalto tremeu quando Ricardo saiu do carro, cambaleando. Precisava de respostas. Precisava entender. Precisava reconquistar o amor das suas filhas, custasse o que custasse. Mas o destino... o destino adora pregar peças. No meio da aproximação hesitante, um bilhete escorregou do bolso de Mariana. Um pedaço de papel rabiscado com uma frase que fez o sangue de Ricardo gelar. Ela está voltando. Quem estava voltando? E o que isso tinha a ver com o passado sombrio que ele tanto se esforçava para esquecer? A busca pelo perdão estava apenas começando. E, pelo visto, seria muito mais perigosa do que ele jamais imaginou. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda pode estar inscrito no canal. Então, fica ainda bem ligado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O asfalto tremeu quando Ricardo saiu do carro, cambaleando. Precisava de respostas. Precisava entender. Precisava reconquistar o amor das suas filhas, custasse o que custasse. Mas o destino... o destino adora pregar peças. No meio da aproximação hesitante, um bilhete escorregou do bolso de Mariana. Um pedaço de papel rabiscado com uma frase que fez o sangue de Ricardo gelar. Ela está voltando. Quem estava voltando? E o que isso tinha a ver com o passado sombrio que ele tanto se esforçava para esquecer? A busca pelo perdão estava apenas começando. E, pelo visto, seria muito mais perigosa do que ele jamais imaginou. Ricardo engoliu em seco. Mariana, filha, quem é ela? A voz saiu, ouca, quase um sussurro. Mariana, que até então parecia uma alma lavada na bondade, desviou o olhar.
Manuela, ao lado dela, tremeu levemente. A tal catadora, que as meninas chamavam de Mãe Antônia, fechou a cara. A atmosfera pesou de repente. Pai, não é nada que você precise se preocupar, Mariana murmurou, tentando pegar o bilhete de volta. Segurou firme. Aquilo era mais importante do que ele imaginava. De repente, um estrondo. Um pneu cantou, seguido de uma batida seca. Todo mundo virou a cabeça. Um carro preto, blindado, tinha acabado de parar a poucos metros, bloqueando a linha amarela. Fumaça saía do capô. Da lataria retorcida saiu uma figura. Alta, magra, vestida de preto dos pés à cabeça. Uma mulher. Mas não era qualquer mulher. Ricardo sentiu o chão sumir sob seus pés. O coração disparou. Impossível. Ela não podia estar viva. A mulher sorriu. Um sorriso frio, calculista, que Ricardo conhecia bem demais. Olá, Ricardinho, ela disse, com uma voz que parecia um sussurro de serpente. Sentiu minha falta? Era ela, Isabela, sua ex-esposa, a mãe das meninas, a psicopata vingativa que todos acreditavam estar morta há anos. As gêmeas gritaram, não de alegria, mas de pavor. Mãe Antônia se colocou na frente delas, protegendo-as. Ricardo sentiu as pernas bambearem. Isabela caminhou lentamente em direção a ele, ignorando os carros buzinando, os curiosos filmando com os celulares. Que cena linda, não é mesmo? Minhas filhas servindo sopa para os pobres. Uma verdadeira lição de humildade. Ricardo tentou falar, mas a voz não saía. Isabela estava ali, viva, depois de todos esses anos. E parecia mais perigosa do que nunca. Você achou mesmo que ia se livrar de mim, Ricardinho? Que eu ia deixar você ser feliz com outra mulher? Com outra família? Ela riu, uma risada histérica que ecoou na linha amarela. Eu voltei para pegar o que é meu, e dessa vez você não vai escapar. De repente, Isabela sacou uma arma prateada, brilhando sob o sol forte do rio. Apontou direto para Ricardo. Adeus, Ricardinho, ela sussurrou. Foi bom enquanto durou. Antes que Ricardo pudesse reagir, um disparo. Mas não veio da arma de Isabela. Um grito agudo cortou o ar. Mãe Antônia caiu no chão, atingida no peito. As meninas berraram. O caos se instalou. No meio da confusão, Ricardo viu quem tinha atirado. Não era Isabela. Era Mariana, sua filha, com uma arma na mão e um olhar frio, vazio, que ele nunca tinha visto antes. O mundo girou. Nada fazia sentido. O que estava acontecendo? Que pesadelo era aquele? Mariana, atirando em Mãe Antônia. Isabela sorriu, um sorriso vitorioso. Parece que a família está reunida novamente, ela disse, com a voz carregada de maldade, e a diversão está apenas começando. Parece que a família está reunida novamente, ela disse, com a voz carregada de maldade, e a diversão está apenas começando. Ricardo travou. Mariana, com uma arma, atirando em Mãe Antônia? Não. Podia ser real. Era um filme de terror, dos piores. Mãe Antônia gemia no chão. Sangue, muito sangue. As meninas, desesperadas, tentavam estancar o ferimento com as mãos. Isabela gargalhava, um som ensurdecedor que ecoava na linha amarela. Você não entendeu nada, Ricardinho. Nada. De repente, um silêncio. Mariana abaixou a arma. Olhou para o pai.
Nos olhos dela não havia frieza, só pavor. Pai, me ajuda, ela sussurrou, a voz embargada. Eu não queria. Ricardo não conseguia se mexer. Estava paralisado. Mariana, a sua menina doce. O que estava acontecendo? Isabela se aproximou de Mariana, com um sorriso vitorioso. Bravo, meu amor. Você foi perfeita, exatamente como treinamos. Treinamos? Que história era essa? Foi aí que a ficha caiu. Isabela não tinha simplesmente voltado dos mortos. Ela tinha planejado tudo, cada detalhe. E Mariana estava envolvida. Você manipulou a minha filha? Ricardo gritou, a voz tremendo de raiva. Isabela riu. Manipulei? Não, Ricardinho. Eu apenas mostrei a ela a verdade sobre você, sobre o que você fez. Do que você tá falando? Isabela se virou para Mariana, acariciando o rosto da filha. Conte para ele, meu amor. Conte a ele sobre o segredo que ele tanto esconde. Mariana respirou fundo. As lágrimas escorriam pelo rosto. Mãe Antônia, ela não é só uma amiga. Ela é a minha verdadeira mãe. O mundo girou. Ricardo cambaleou. Aquilo não podia ser verdade. Impossível. O quê? Mariana continuou, as palavras saindo atropeladas. Quando a gente foi sequestrada, a Isabela, ela nos separou das nossas mães. Ela trocou a gente. A Manuela, ela também não é sua filha. A verdadeira mãe dela é outra pessoa. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Anos criando filhas que não eram suas. Anos vivendo uma mentira. Por que você fez isso, Isabela? Ele gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Isabela deu de ombros. Vingança, Ricardinho. Vingança. Você me trocou, me humilhou. Agora você vai sentir a mesma dor. De repente, um grito. Manuela. Ela apontava uma arma para Isabela. Você mentiu pra gente, ela berrou, o rosto vermelho de raiva. Você disse que o meu pai era um monstro, que ele tinha nos abandonado. Isabela sorriu. Ah, Manuela, sempre tão ingênua. Você acha mesmo que eu ia contar a verdade? Que eu ia dizer que o seu verdadeiro pai é o pior bandido do Rio? Manuela travou. A arma tremia na sua mão. Não é possível. Isabela gargalhou. É sim, querida. Seu pai é o Beira-Mar e ele está vindo nos buscar. Nesse instante, um estrondo. Vários carros invadiram a linha amarela. Homens armados saíram dos veículos, gritando e atirando para o alto. O caos se instalou de vez. Ricardo olhou para as filhas, para a mãe Antônia, agonizando no chão, para Isabela, com um sorriso sádico no rosto. Ele não entendia nada, absolutamente nada, mas sabia que naquele momento a sua vida tinha mudado para sempre e que o inferno estava apenas começando. Ele não entendia nada, absolutamente nada, mas sabia que naquele momento a sua vida tinha mudado para sempre e que o inferno estava apenas começando. Os caras do Beira-Mar, tudo armado até os dentes, já faziam um estrago. Tiro para todo lado, gente correndo, um caos completo. Ricardo viu a chance de escapar com as filhas, mas mãe Antônia, ela precisava de ajuda. Mariana, Manuela, tirem a mãe Antônia daqui. Levem ela pro hospital. Ele gritou, tentando se fazer ouvir no meio do tiroteio. Isabela só ria, debochada. Acha mesmo que vai dar uma de herói, Ricardinho? Você não passa de um banana. De repente, um dos bandidos agarrou Manuela. Essa aqui é filha do chefe. Vamos embora. Manuela se debatia, desesperada. Pai, me ajuda! Ricardo avançou para cima do bandido, mas levou uma coronhada na cabeça e caiu no chão, zonzo.
viu de longe levarem Manuela embora. Mariana, com a arma na mão, parecia em choque. Não sabia para onde ir, o que fazer. Ricardo se levantou, cambaleando, e agarrou o braço dela. Mariana, vamos! Temos que sair daqui! Eles correram, desviando dos tiros, se escondendo atrás dos carros. Chegaram até a lateral da linha amarela, onde dava para pular para um terreno baldio. Pula! Ricardo gritou, empurrando Mariana na frente. Ele pulou logo atrás, sentindo a dor da queda. Eles correram sem parar até chegarem numa rua movimentada. Pegaram um táxi e foram direto para o hospital. Precisavam saber como estava a mãe Antônia. A espera foi agonizante. Horas que pareceram uma eternidade. Finalmente, o médico apareceu. Fizemos o possível, ele disse com a voz cansada. Mas a senhora Antônia não resistiu. Mariana desabou em lágrimas. Ricardo sentiu o chão sumir sob seus pés. Mãe Antônia, a mulher que tinha cuidado das suas filhas, que tinha dado amor e carinho, estava morta. E a culpa era toda dele. No meio do luto, Mariana levantou a cabeça. Pai, eu sei quem matou a mãe Antônia, e não foi a Isabela. Ricardo olhou para a filha, confuso. Como assim? Quem foi então? Mariana respirou fundo, as lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. Fui eu, pai. Ricardo arregalou os olhos. Não podia ser verdade. Você? Mas por quê? Mariana começou a chorar compulsivamente. A Isabela, ela me obrigou. Ela disse que se eu não atirasse na mãe, Antônia, ela ia te matar. O choque era tanto que Ricardo não conseguia sentir nada. A filha confessando um crime, a mulher que lhe amava morta, a outra filha nas mãos de um bandido, era demais para processar. De repente, Mariana tirou uma foto do bolso. Uma foto antiga, amarelada, com duas crianças pequenas. Pai, a Isabela me contou toda a verdade. Essa aqui. Ela apontou para a unha das crianças na foto. Sou eu. E essa aqui é você. Ricardo pegou a foto, examinando com atenção. Não reconhecia as crianças. Não se lembrava daquela foto. Eu não estou entendendo, ele disse, a voz embargada. Mariana continuou, a voz tremendo. Pai, você não é o Ricardo Albuquerque. Você é o Beto Bala. E você era o maior traficante do Rio antes de perder a memória. Pai, você não é o Ricardo Albuquerque. Você é o Beto Bala. E você era o maior traficante do Rio antes de perder a memória. Mano, aquilo entrou na minha cabeça como um tiro. Beto Bala? Eu? Impossível. Olhei para as minhas mãos, para os meus sapatos de marca, para o meu relógio importado. Nada ali combinava com a fama de bandidão. Mariana, você tá maluca. A Isabela tá te usando, sacou? Ela quer te confundir. Mas os olhos da minha filha, tanta dor, tanta verdade. Ela não tava blefando. Pai, olha bem para essa foto. É você mais novo, antes da grana, antes da barra. A gente vivia na favela e a mãe Antônia, ela era a única que cuidava de mim quando você tava na boca. A boca, as palavras dela começaram a despertar uns flashes na minha cabeça. Imagens rápidas, borradas, de becos escuros, de armas, de dinheiro sujo. Uma dor lancinante me atingiu na testa. Eu não lembro de... Nada disso, gritei, apertando as têmporas. Eu sei, pai. A Isabela te drogou, te fez esquecer. Ela queria te punir por ter deixado a gente pra trás, por ter virado esse playboyzinho. Olhei pro meu reflexo no vidro do hospital. Um cara rico, elegante, bem-sucedido. Um impostor. E a Manuela? Quem é o pai dela? Perguntei, com medo da resposta. Mariana engoliu seco. O Beira-Mar. Ela é filha do cara mais perigoso do Rio. Meu Deus, as minhas filhas, envolvidas nessa teia de crimes, de vingança, de loucura.
o que eu tinha feito da minha vida. De repente, um barulho ensurdecedor. Uma explosão. O hospital tremeu todo. As janelas estilhaçaram. O que foi isso? Mariana gritou, agarrando meu braço. Antes que eu pudesse responder, a porta do quarto arrombou. 2 caras encapuzados, com fuzis na mão, invadiram o lugar. Cadê o Beto Bala? Um deles rosnou. Meus olhos se arregalaram. Eu tava ferrado. Não tem nenhum Beto Bala aqui. Tentei disfarçar, mas a minha voz falhou. Os caras me puxaram para fora do quarto, me arrastando pelos corredores do hospital. Gente gritando, médicos correndo, um caos generalizado. Pai! Mariana berrava, tentando me seguir. Um dos bandidos apontou o fuzil para ela. Fica longe, garota, senão você vira peneira. Me levaram até a porta da frente do hospital, onde um carro preto, blindado, esperava. Me jogaram dentro do veículo e saíram em disparada. Enquanto o carro cortava as ruas do Rio, eu tentava entender o que estava acontecendo. Eu era o Beto Bala, um traficante. As minhas filhas eram filhas de bandidos. A minha vida era uma mentira. De repente, o carro freou bruscamente. Olhei pela janela e vi a linha amarela. Lá estava ela, Isabela, parada no meio da pista, com um sorriso macabro. No rosto. Onde você está me levando? Perguntei, desesperado. O cara que dirigiu o carro riu. Você já vai ver, Beto. A Isabela tem uma surpresa para você. O carro parou ao lado de Isabela. Ela abriu a porta e me puxou para fora. Bem-vindo de volta, Beto, ela disse, com uma voz doce, quase carinhosa. Senti sua falta. Olhei em volta. A linha amarela estava deserta. Só nós dois. E no meio da pista, um caixão. O que significa isso, Isabela? Ela sorriu. É para você, meu amor. Para você e pro Ricardo Albuquerque. Porque hoje, os 2 vão morrer. Isabela pegou uma arma prateada, brilhando sob o sol. Apontou para minha cabeça. Adeus, Beto. Adeus, Ricardo. Seja lá quem você for. Fechei os olhos, esperando o tiro. Mas ele não veio. Em vez disso, ouvi um grito de dor, de surpresa. Abri os olhos e vi Mariana. Ela tinha corrido atrás de mim, tinha seguido o carro e agora estava ali, na frente de Isabela, com uma faca na mão. Eu não vou deixar você machucar o meu pai, ela gritou com a voz embargada. Isabela sorriu, um sorriso frio. Calculista. Que bonitinho, Mariana, mas você não vai me impedir. E então aconteceu. Uma coisa que eu nunca poderia imaginar. Uma coisa que mudaria a minha vida para sempre. Mariana enfiou a faca nela mesma. Mariana enfiou a faca nela mesma. Não, o grito saiu da minha garganta sem que eu pudesse controlar. A cena se desenrolou em câmera lenta. Mariana caindo, a faca cravada no peito, o sangue jorrando. Isabela parada, com os olhos arregalados, incrédula. Corri até Mariana, ajoelhei no chão, tentando estancar o sangue. Mas era inútil. O sangue escorria entre meus dedos, manchando minhas roupas, a rua, o mundo. Mariana, filha, por que você fez isso? As lágrimas rolavam soltas pelo meu rosto. Mariana me olhou com um sorriso fraco. Eu precisava te proteger, pai. Isabela se aproximou, ainda em choque. Mariana, não! O que você fez? De repente, um barulho de sirenes. A polícia estava chegando. Corre, pai! Mariana sussurrou. Eles vão te prender. Eu não vou te deixar aqui. Eu já tô morta, pai. Mas você precisa viver.
Precisa descobrir a verdade. A polícia se aproximava. Não tinha tempo. Peguei Mariana no colo. Abracei forte, beijei sua testa. Eu te amo, filha. E então corri. Corri o mais rápido que pude, deixando para trás o corpo de Mariana, a loucura de Isabela, o caos da linha amarela. Corri sem rumo, sem saber para onde ir, o que fazer. A única coisa que eu sabia era que precisava descobrir a verdade. A verdade sobre mim, sobre minhas filhas, sobre Isabela. Cheguei em casa, tranquei a porta, me joguei no sofá. Olhei em volta. A casa luxuosa, os móveis caros, os quadros importados. Tudo parecia tão vazio, tão falso. Peguei a foto que Mariana tinha me dado. A foto do Beto Bala. Olhei bem para o rosto daquele garoto. Era eu, mas não era o eu que o conhecia. Precisava descobrir quem era esse Beto Bala. Precisava saber o que ele tinha feito. Liguei o computador, comecei a pesquisar. Beto Bala. Tráfico de drogas, assassinatos, violência. Quanto mais eu lia, mais me assustava. Eu era um monstro. De repente, uma batida na porta. Forte, insistente. Quem seria? A polícia? Isabela? Ou alguém ainda mais perigoso? Hesitei. Não queria abrir a porta, mas a curiosidade era maior que o medo. Me levantei, caminhei até a porta. Respirei fundo e abri. Na porta não estava a polícia. Não era Isabela. E também não era nenhum bandido. Era Manuela. Mas não era a Manuela que eu conhecia. A Manuela doce, gentil, que me chamava de pai. Essa Manuela tinha um olhar frio, calculista. E na mão, uma arma. Olá, Beto, ela disse, com um sorriso que me causou arrepios. Demorei para te encontrar. Abaixei o olhar para a arma. A mesma arma que Mariana usou para atirar em mãe Antônia. A mesma arma que minha filha usou para se matar. O que estava acontecendo? Manuela, o que você está fazendo aqui? Perguntei com a voz trêmula. Vim acertar as contas, ela respondeu, entrando em minha casa e apontando a arma para mim. Afinal, você é o culpado de tudo. Senti o sangue gelar. Aquilo não era real. Do que você está falando? Perguntei com a voz embargada. Manuela sorriu, um sorriso frio. Você não sabe? Que ingênuo, Beto, disse ela, aproximando-se e me encarando nos olhos. A Mariana nunca atirou em ninguém. Senti meu corpo gelar. Como assim? A Isabela fez tudo direitinho. Desde o início, a morte da mãe Antônia já estava decidida, respondeu. Ela com um tom de sarcasmo. Mas por que a Mariana se matou então? Ela não se matou por você, Beto. Ela se matou por mim. Não consegui entender. Do que ela estava falando? Você não percebeu? Eu sempre fui a preferida, e a Mariana não suportava isso. Disse ela com os olhos marejados e um sorriso sádico no rosto. Ela sempre me invejou. Manuela travou a arma. Ela sempre me invejou. Manuela travou a arma. A mira bem no meio da minha testa. Você não sabe o quanto eu sofri por causa da Mariana. Sempre me colocando para baixo, me fazendo sentir inferior. E a Isabela, ela só me usou para chegar até você. A voz dela tremia, mas o dedo no gatilho estava firme. Eu ia te matar, Beto. Ia acabar com essa palhaçada de uma vez por todas. Mas, de repente, Manuela baixou a arma. Começou a chorar, um choro convulsivo, desesperado. Eu não consigo, ela disse, entre soluços. Eu não consigo fazer isso. Me aproximei dela, devagar, com medo, mas também com pena. Manuela, o que está acontecendo? Ela me olhou, com os olhos vermelhos e inchados. A verdade, Beto, é que eu nunca quis te machucar. Eu só queria que você me amasse do mesmo jeito que amava a Mariana. Aquilo me pegou de surpresa. Amor, inveja,
o que estava rolando ali. Eu sempre vi a Mariana como a filhinha perfeita, a princesinha do papai, e eu era só a sombra dela. Abracei Manuela, forte. Ela se agarrou a mim, chorando como uma criança. Eu sinto muito, ela disse, com a voz abafada. Sinto muito por tudo. De repente, a porta se abriu. Na porta, Isabela, com uma arma na mão e um sorriso diabólico no rosto. Que cena linda, ela disse, com sarcasmo. Mas a festa acabou. Isabela apontou a arma para Manuela. Você me traiu, sua vadiazinha. Achou mesmo que ia escapar? Antes que Isabela pudesse atirar, eu me joguei na frente de Manuela. O tiro acertou meu ombro. A dor foi intensa. Caí no chão, gemendo. Pai, Manuela gritou desesperada. Isabela riu. Uma risada histérica, assustadora. Parece que o Beto Bala voltou a ser o herói, ela disse. Que patético! De repente, Manuela pegou a arma do chão. Apontou para Isabela. Eu vou te matar, ela gritou, com ódio nos olhos. Mas, antes que Manuela pudesse atirar, Isabela atirou nela mesma. Um tiro seco. Silêncio. Isabela caiu no chão, morta. Olhei para Manuela, confuso, chocado. Por que ela fez isso? Perguntei, com a voz fraca. Manuela me olhou, com os olhos cheios de lágrimas. Por quê? Ela respirou fundo. Porque ela não era a Isabela. Como assim? Manuela se aproximou de mim, ajoelhou ao meu lado. Beto, a mulher que morreu não era a Isabela Albuquerque. Era a irmã gêmea dela, a Gabriela. O mundo girou. Aquilo não fazia sentido. Gêmea? A Isabela tinha uma irmã gêmea? Tinha. E a Gabriela era tão louca quanto ela. Elas planejaram tudo juntas. A troca de identidades, a vingança. Tudo. Mas por que a Gabriela se matou? Manuela engoliu seco. Porque a verdadeira Isabela já estava morta há anos. Aquilo me atingiu como um raio. Isabela morta? E quem tinha estado nos infernizando a vida todo esse tempo? Manuela pegou minha mão, apertando com força. A Gabriela era obcecada pela Isabela. Ela se vestia como ela, falava como ela, agia como ela. Ela queria ser a Isabela de qualquer jeito. E a verdadeira Isabela? O que aconteceu com ela? Manuela desviou. Olhar. A Isabela, ela morreu no dia em que vocês se separaram. Ela não suportou a humilhação. Ela se matou. Então era isso. A Gabriela tinha assumido a identidade da irmã para se vingar de mim. Ela tinha manipulado as minhas filhas, me feito acreditar em uma mentira. Ela tinha destruído a minha vida. Mas, se a Isabela estava morta, quem mandou sequestrar as meninas? Quem planejou tudo? Manuela me olhou, com os olhos marejados. Fui eu, Beto. Fui eu, Beto. Meu mundo virou de cabeça para baixo. A Manuela? A menina que eu estava consolando? A mente, por trás de tudo. Não podia ser. Você tá mentindo, gritei, mas a voz saiu fraca. Manuela me olhou nos olhos, sem pena, sem remorso. Só uma determinação fria. Eu sempre soube a verdade, Beto. Desde o começo. A Isabela, ou melhor, a Gabriela, me contou tudo. Que você era um monstro, que tinha abandonado a gente. Mas eu não acreditei nela. Então por que você fez isso? Por que me enganou? Manuela sorriu. Um sorriso triste. Eu queria te conhecer, Beto. Queria saber se você ainda era aquele cara, aquele bandido. E você provou que sim. De repente, a sirene da polícia soou lá fora. Tinha reforço chegando. Seu tempo acabou, Manuela disse, pegando a arma da Gabriela e apontando para mim. Eu sinto muito, Beto, mas você precisa pagar pelo que fez. Fechei os olhos. Era o fim. Depois de tanta confusão, de tanta dor, eu ia morrer ali, pelas mãos da minha própria filha. Mas o tiro não veio. Abri os olhos e vi um homem. Um cara alto,
forte, com uma cicatriz no rosto. Ele segurava Manuela pelos braços, impedindo-a de atirar. Não faz isso, filha, ele disse, com a voz rouca. Você não precisa sujar suas mãos com o sangue dele. Filha, quem era aquele cara? Manuela se debateu, tentando se soltar. Me solta! Ele precisa morrer! O homem a abraçou forte. Eu sei, filha, eu sei. Mas a gente vai dar um jeito nisso. Juntos. Foi aí que a ficha caiu. A cicatriz, a voz rouca, o jeito de bandido. Era ele, o Beira-Mar. Você? Consegui murmurar, sentindo o sangue gelar nas veias. O Beira-Mar me olhou com desprezo. Eu mesmo. Beto Bala. Ou Ricardo Albuquerque, seja lá quem você pensa que é. Ele se virou para Manuela, acariciando o rosto dela. Vamos embora, filha. Já deu o que tinha que dar. Manuela parou de lutar. Olhou para mim uma última vez, com um misto de ódio e tristeza. Adeus, Beto, ela disse. Espero que você queime no inferno. E então, eles sumiram. O Beira-Mar e a Manuela, a minha filha, a filha do maior bandido do Rio. Fiquei ali, jogado no chão, sangrando, sozinho, abandonado. De repente, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Alô? Beto? A voz do outro lado da linha era grave, ameaçadora. Se você pensa que escapou, tá muito enganado. Isso é só o começo. Prepare-se, porque agora a brincadeira vai ficar muito mais séria. A ligação caiu. Olhei em volta. A casa vazia, a polícia chegando, o corpo da Gabriela estendido no chão. E a pergunta que não saía da minha cabeça. Quem era aquele na ligação? E o que ele queria comigo? De repente, um clarão forte invadiu a sala. Um helicóptero da polícia sobrevoava a casa. Tinha um megafone. Atenção, Beto Bala. Saia da casa com as mãos para cima. Você está cercado. Beto Bala. Aquele era eu. De novo. E agora, o cerco estava se fechando. Mas alguma coisa me dizia que a polícia era o menor dos meus problemas. Porque no meio de toda aquela confusão, de toda aquela loucura, uma coisa era certa. A guerra tinha acabado de começar. E eu estava no meio do fogo cruzado. Só que dessa vez, o inimigo era muito mais poderoso do que eu jamais poderia imaginar. E o pior de tudo, ele estava dentro da minha cabeça. Atenção, Beto Bala, saia da casa com as mãos para cima. Você está cercado. Beto Bala, aquele era eu. De novo. E agora, o cerco estava se fechando. Mas alguma coisa me dizia que a polícia era o menor dos meus problemas. Porque no meio de toda aquela confusão, de toda aquela loucura, uma coisa era certa. A guerra tinha acabado de começar. E eu estava no meio do fogo cruzado. Só que dessa vez, o inimigo era muito mais poderoso do que eu jamais poderia imaginar. E o pior de tudo, ele estava dentro da minha cabeça. A sirene gritava, os PMs gritavam, o helicóptero fazia um barulhão danado. Eu, ali, jogado no chão, o ombro doendo pra burro, a cabeça a mil. Que eu ia fazer? Me entregar? Fugir? Pra onde? Me levantei cambaleando. Fui até a janela, espiei a rua. Um monte de polícia, carro blindado, a vizinhança toda olhando. Não tinha pra onde correr. De repente, um toque no meu ombro. Me virei assustado. Era ela, Gabriela. Ou melhor, o fantasma da Gabriela. Não se entrega, Beto. Ela sussurrou, com uma voz suave. Ainda não acabou. Pisquei, esfreguei os olhos. Ela sumiu. Alucinação? Cansaço? Sei lá, mas a voz dela ficou na minha cabeça. Ainda não acabou. Respirei fundo, tomei uma decisão. Não ia me entregar. Não ia deixar esses caras me pegarem.
Fui até o banheiro, abri o armário, procurei por alguma coisa. Achei um kit de primeiros socorros. Limpei o ferimento, enfaixei o ombro. Não ia aguentar muito tempo, mas pelo menos ia conseguir me mexer. Voltei para a sala. Olhei em volta. Precisava de uma arma. Precisava de um plano. Foi aí que eu vi, em cima da lareira, uma foto. Uma foto minha com as meninas, Mariana e Manuela, pequenas, sorrindo. Um nó se formou na minha garganta. Minhas filhas. O que tinha acontecido com elas? Onde elas estavam? De repente, uma ideia. Louca, arriscada, mas era a única que eu tinha. Peguei o telefone, disquei um número. Um número que eu não discava há anos. Alô? Uma voz grossa atendeu. Sou eu, Beto. Silêncio. Preciso da sua ajuda. Outro silêncio. Longo. Tenso. O que você quer? Quero minhas filhas. Elas não são mais suas filhas, Beto. Elas são minhas. Eu sei, mas eu preciso delas. Preciso protegê-las. Proteger de quem? De você? De todos. O cara riu. Uma risada fria, assustadora. Tá bom, Beto. Eu te ajudo. Mas você vai ter que fazer uma coisa por mim. O quê? Vai ter que matar o Sampaio. O delegado corrupto que me caçava há anos. O cara que tinha jurado me botar atrás das grades. Você tá louco? Eu não vou matar ninguém. Então suas filhas morrem. A escolha é sua. A ligação caiu. Sampaio ou minhas filhas? O que eu ia fazer? De repente a porta arrombou. Os policiais invadiram a casa, gritando, atirando. Não tive tempo de pensar. Peguei a foto das meninas, corri para fora. O tiroteio começou. Bala voando para todo lado. Corri, desviei, me escondi atrás dos carros. Cheguei até a rua. Vi um táxi parado. Pulei dentro. Corre! Gritei pro taxista. Corre pra Zona Sul! O carro arrancou em disparada, deixando a polícia para trás. Enquanto o táxi cortava as ruas do Rio, eu pensava, Sampaio ou minhas filhas? Não tinha escolha. Ia matar o Sampaio. Chegamos na Zona Sul. Desci do táxi. Paguei a corrida. Precisava de um lugar para me esconder. Precisava de um plano. Foi aí que eu vi uma placa antiga, enferrujada, quase ilegível. Clínica de Repouso Santa Terezinha. Santa Terezinha, o lugar onde minha mãe tinha morrido. O lugar que eu jurara nunca mais voltar. Mas era a única opção que eu tinha. Entrei na clínica, procurei a recepção. Uma senhora idosa com um olhar bondoso me atendeu. Posso ajudar? Preciso de um quarto, eu disse com a voz fraca. Preciso descansar. A senhora me olhou desconfiada. Não temos quartos disponíveis. A clínica está lotada. Por favor, eu implorei. Eu preciso de um lugar para ficar. Eu pago o que for preciso. A senhora hesitou. Depois suspirou. Tá bom, ela disse. Eu vou te arrumar um quarto, mas só por uma noite. Ela me levou até um quarto no fim do corredor. Um quarto pequeno, simples, com uma cama e uma janela. Fique à vontade, ela disse, e tente descansar. Ela saiu. Fechei a porta. Me joguei na cama. Exausto, ferido, desesperado. Olhei para o teto. As lembranças invadiram minha cabeça. Minha mãe, doente, sofrendo. A minha promessa de nunca mais voltar. De repente, um barulho, um clique, vindo do armário. Me levantei, com cuidado, fui até o armário, abri a porta, e lá estava ele, o Sampaio, amordaçado, amarrado, com os olhos cheios de terror. E do lado dele, a minha mãe, viva, sorrindo para mim. Surpresa! Meu filho, ela disse. Ainda não acabou. Surpresa, meu filho, ela disse. Ainda não acabou. Mãe, viva? Como? Minha voz sumiu. Engasgada. Ela sorriu, um sorriso que não via há anos.
Mas tinha algo estranho ali. Frio, eu te salvei, Beto. De tudo, de todos. O Sampaio gemia, amordaçado, medo puro nos olhos. Mãe, solta ele. O que você vai fazer? O que eu preciso fazer, meu filho, por você. Ela pegou uma faca. A faca que estava na mão da Gabriela. A faca que... Não! Mãe, não faz isso! Ela ignorou, avançou. Pra cima do Sampaio. Um grito abafado. Sangue. Minha mãe se virou pra mim, a faca pingando. Pronto, Beto. Agora estamos quites. Quites? O que ela queria dizer? De repente a porta arrombou. Não era a polícia. Era o Beira-Mar e a Manuela. Já era, Beto, o Beira-Mar disse. Sua hora chegou. A Manuela me olhava. Tristeza, raiva, não conseguia decifrar. Minha mãe sorriu pro Beira-Mar, um sorriso cúmplice. Ele é todo seu, ela disse. O Beira-Mar avançou. Espera, gritei. Por que você tá fazendo isso, mãe? Ela riu. Uma risada histérica. Eu não sou sua mãe, Beto. Nunca fui. Não, não podia ser. Ela tirou uma máscara. Por baixo, o rosto. A Gabriela. Surpreso, Beto. Enganei você direitinho, não foi? A Gabriela? Mas ela estava morta. Eu voltei, Beto, para terminar o que comecei. E dessa vez, você não vai escapar. O Beira-Mar me agarrou. A última coisa que vi foi o rosto da Gabriela. Um sorriso de vitória. E então, a escuridão. Mas será que era o fim? Ou apenas o começo de um novo pesadelo? A verdade... a verdade, ela sempre encontra um jeito de vir à tona. Mesmo que doa. Mesmo que sangre. E você, aí do outro lado, tá preparado para a verdade? Escutar isso. Se você chegou até aqui, é porque faz parte dos verdadeiros fãs. E eu preciso da ajuda agora. Se inscreva imediatamente no canal. Não perca nenhuma das próximas histórias exclusivas. É a sua chance de ter acesso a conteúdos que ninguém mais terá. Esmague o botão de like agora mesmo. Mostre seu apoio e ajude o algoritmo a levar essa história para mais pessoas. É o seu like que faz a diferença. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Eu quero saber o que você achou desse final. O que você acha que vai acontecer agora? Compartilhe suas ideias e vamos debater juntos. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos. Espalhe a palavra e mostre a eles o que é uma história de verdade. Eles precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo. Demonstre seu apoio agora. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância dessas ações. Vamos juntos construir um canal incrível. Vamos juntos mostrar a força da nossa comunidade. E lembre-se, a história continua.